Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso INQ Podcast, do nosso canal INQ Academy Oficial. E hoje, como não poderia deixar de ser, com mais um convidado mega especial. Porém, o assunto vai ser um pouco diferente do que a gente tem falado, né? A gente tem falado muito de patologias, de medicina, integração com a fisioterapia, mas agora eu quero trazer para vocês uma abordagem um pouco diferente desse elo de uma equipe multiprofissional que faz a diferença. Tendo conosco quem? Quem? Nada mais, nada menos do que um psicólogo que nos auxilia no processo de reabilitação do nosso paciente que se lesiona e às vezes sai do esporte por muito tempo. E não poderia deixar de ser o melhor de Goiânia. Quem é? Quem é? Danilo E Suassuna! aí, como é que você tá? Tudo Seja bem? bem-vindo ao nosso podcast. Que alegria ter você aqui, Danilo. Eu que tenho o prazer de estar aqui, com esse tanto de gente aí assistindo a gente, ouvindo a gente, querendo aprender a fazer diferença e com esse sorrisão aí no Ah, e rosto. o seu Obrigado pelo também, né? convite. Gente, é só pra falar pra vocês, o Danilo aceitou de primeira, tá? Ele tá me dizendo aqui nos bastidores que é a primeira vez que ele grava um podcast, então tô muito feliz e orgulhosa por trazer o Danilo aqui, que além de ser uma pessoa, um profissional sensacional, é uma pessoa encantadora. Vocês vão acompanhar aí comigo ao longo desse podcast, vocês vão perceber direitinho o que eu tô falando. Aqui só tem gente boa, gente. Já tô na responsa, hein? Que Já é só isso? tem gente boa, não tem essa. E por falar em responsa, meu amigo, eu quero saber como é que nasceu essa responsa da psicologia na sua vida. Me conta um pouquinho da sua trajetória até você chegar até aqui, Danilo. Isso aí não teve jeito, não. Nasci assim, né? Minha mãe é psicóloga. Tô brincando, mãe. Não, mas minha mãe é psicóloga e meu pai falava que se eu quisesse ser psicólogo mesmo, eu tinha que trabalhar numa empresa aqui em Goiânia de telecomunicação. E eu Ah, passei um ano sendo atendente de teleatendimento. Então, século XXI, via fulana de tal. Meu nome é Danilo Costa, boa tarde. Trabalhei Natal, trabalhei Ano Novo. Ele falou: se você quer ouvir pessoas, você tem que aprender a ouvir pessoas no lado bravo delas. que E legal. aí a gente teve que ficar um ano trabalhando nessa rede de. A gente não convém contar os nomes aqui, Aham. mas foi bem legal, porque eu aprendi a escutar o diferente. Né? E aí a gente entende o que hoje o povo fala de é dor, é dor, é dor. Não, a gente cresce com a dor, a gente cresce no diferente. E aí meu pai falou: vai aprender com o diferente. Se você quer ser psicólogo, não vai ser por conta de sua mãe, não. E aí, beleza, fiz o curso de psicologia durante os 5 anos. Minha mãe segue uma abordagem na psicologia. E meu pai também e ela falaram: ó, não, se você quiser, você vai ter que ser psicólogo, mas você vai ter que conhecer todas antes. Não acredito. Então Então o passa sarrafo foi mais alto pra você, a Danilo. reguinha lá em cima. Chefe Tony e Dona Virgínia tinha uma É, régua né? Gente, pra quem não sabe, a mãe do Danilo é a Virgínia Suassuna, uma psicóloga né, Danilo? Ela é uma fantástica. fantástica, precursora, super nativa. Eu acho que pra quem não conhece ela, dá uma olhada aí no Instagram dela, @Virgínia Suassuna. A vitalidade, a energia e o mais importante, sabe? O carisma que ela tem, o encanto que ela tem. Você olha pra Virgínia e você vê que ela é uma pessoa que nasceu pra cuidar, né, Danilo, do outro, assim, Ela né? gosta muito. É E ela impressionante. gosta, e o que eu acho legal, que eles me ensinaram muito, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar, é cuidar de quem quer ser cuidado. Porque tem muita gente que inventa mentira para si mesmo, É verdade, né? Danilo. E fica falando: mas eu quero muito, mas não vai. É verdade. Então, assim, você que tá aí assistindo a gente, você quer muito, então vai, para de inventar desculpa pra sua cabeça. Voltando à nossa história aqui, Não, eu quero saber né? da sua trajetória. Então, nossa Então, lá história atrás, seu sarrafo estava estava alto. alto, sempre foi, e o que me ajudou muito, né? A gente montou hoje uma empresa de educação focada em formar psicólogos e de todas as abordagens. Então, o que eu sempre aprendi em casa é que a abordagem é o ser humano. Não é uma abordagem teórica ou uma abordagem prática que vai definir quem você é, mas o que você faz com aquilo que você tem, que é cuidar de pessoas. Então, foi bem interessante. Foi difícil, né? Eu Porque em ia te perguntar, e foi 1999, desafiador para você, Danilo? muito. Em 1999, falar que um homem estava entrando para Exato, é psicologia um curso muito mais feminino, né? sempre foi, ainda é muito, tem muito mais mulheres, né? Então tinha essa questão. E depois, em 2004, quando eu me formo, muita gente falava que ia dar errado. Ah, é? Porque como é que você vai deixar uma menina no consultório com esse cara? Como é que você vai deixar sua filha lá? Porque naquela época, 2004, ali, 2003, quem fazia terapia eram as mulheres, porque o homem tinha que ser forte, Sempre é assim, né, o homem Danilo? não pode ter problema e tudo mais. E então quem ia para terapia era muita mulher. Então o homem, isso é o que o povo falava para mim, o Ah, homem não ia deixar a esposa fazer terapia, porque era um outro homem atendendo. E não iam adolescentes, porque eram recém-formado. Aí, na época, eu devia ter uns 23 anos, 22 anos, quando eu me formei. Então, assim, foi sempre difícil vencer essas barreiras. sei. Sempre existiram muitas, uma crítica social. O Uhum, olhar do outro é sempre um problema, né? é Então, a gente verdade, tem que tomar Danilo. cuidado com isso. Mas
Então, sempre uma barreira, mas que lá em casa a gente sempre tratou de uma forma bem tranquila. Sempre é isso aí mesmo, vai dar problema, porque as pessoas têm um preconceito, mas vambora. Conceito prévio todo mundo tem. É verdade. E aí a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Ô Danilo, e você percebeu que a sua trajetória foi mais fácil ou um pouco mais difícil por ter os pais que você teve? Para um olhar do Danilo, mais fácil e mais difícil. O olhar das pessoas lá fora, sempre mais fácil. Eu acho que dizer que eles não me ajudaram é um absurdo, né? Acho que aí é você não honrar pai e mãe, é uma coisa que eu Claro, acho é importantíssima. básico, é Então, um princípio, né? eu acho. E é óbvio, né? Virgínia com o nome que tem, É, o Tony com o o nome que Tony, tem, né? Já falecido, mas trazem pra gente uma abertura de possibilidades. Então, é óbvio que isso ajuda muito. Mas me manter no lugar onde eu fiquei, aí foi mais difícil. Porque aham, como o sarrafo é alto, né? A régua estava lá em cima, me manter nesse lugar foi ficando cada vez mais difícil, porque a exigência também é. das pessoas que vinham através deles era muito boa. Então, eu costumo brincar assim, eles abriram espaço, mas quem asfaltou, quem Pavimentou pintou, tudo, né, colocou as Danilo? plaquinhas ali, Sim, então foi tudo você. foi isso. Então, assim, é mais fácil Entrar, entrar, mas mas se manter. permanecer é muito mais Você difícil, tem até toda a porque a razão. cobrança de fora é muito grande. E é verdade. Gente, para quem não sabe, o Danilo é filho do Tony, o chefe Tony, que fundou a República da Saúde. E hoje o Matheus Suassuna, que é o irmão do Danilo, toca com tanta maestria, né? Um trabalho incrível que eles fazem lá também. Então, assim, ó, o Danilo teve umas referências muito fantásticas, né, Danilo? Que Foi massa, bom aí. né? Tem umas historinhas legais, né, dessa galera. Demais, Danilo. E é legal demais, porque quando você convive com a família do Danilo, então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de conviver com o Matheus, com o Danilo, com a Virgínia, a Lívia, que é a irmã dele, que mora fora do Brasil, já foi minha paciente também em outros momentos, mas todos eles têm essa característica do acolhimento. Era isso que eu queria te perguntar, Danilo. Esse networking que vocês fazem com tanta maestria, tá no sangue ou foi um desenvolvimento da sua vida como algo intencional? Como que você percebe isso? Eu acho, primeira coisa, eu acho que as pessoas entendem errado o que é networking. Uhum, Né? As pessoas hoje acham que networking é trocar cartão e um jogo de é interesse. verdade. Então as pessoas hoje estão muito mais interessadas no que o outro pode dar para si, Uhum, né? E aí chamaram isso de networking. O que a gente sempre aprendeu em casa e na psicologia é assim, dá o melhor que você tem. Né? Eu falo para as pessoas, todo dia a pessoa fala assim, mas toda vez que eu te vejo, o pessoal me encontra na rua e fala, Danilo, você tá excelente sempre. Eu tô excelente sempre. Porque se eu não tô excelente, eu não saio de casa. você nem Para que sabe. eu vou sair para te encher o saco? Para que eu vou sair de mau humor? Entendeu? Para que eu vou sair de mau humor para falar? É mais fácil eu desmarcar aqui nosso encontro e não vir aqui com a cara fechada ou Sim, de mau sim. humor. Então, assim, foi sempre uma coisa natural lá de casa, da nossa família, assim, o que você tem de melhor pro dia de hoje? Entrega. E aí, quando você vibra quando você tem uma vibração, você vai encontrar pessoas na mesma Na vibração que mesma você, vibração, né? energia, exato. E aí tem um encontro. Eu acho que esse que é o legal da vida, é o encontro existencial. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, nem tô falando que eu tô certo, nem que eu tô errado, Aham, entendo. né? Mas assim, eu adoro ir lá e fazer fisioterapia. A fisioterapia em si é legal? Não. Ninguém Tem hora que eu gosta, acho um saco. né, gente? Ninguém gosta. Vamos falar Não. a verdade? Teve um Ninguém dia, gosta. turma, teve um dia que eu tava lá com ela, ela falou assim: Lá vem. volta. Eu tinha tanto pedaço meu espalhado que eu não sabia onde eu tava. Entendeu? Eu falei assim, volta como e da onde? Eu tô perdidaço aqui no chão. Mas depois a gente fala disso. Então, assim. Não foi? Foi Ela falou verdade. assim: pode voltar para a posição Inicial. inicial. Qual Falei, era o início? qual é? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô nessa história Você é o toda? melhor, Danilo. Gente, Então, pensa o cuidado desse rapaz, o então, tanto que é divertido. tudo bagunçado Mas, lá. Danilo, você falou uma coisa que é tão importante, por exemplo, a arte do networking, e você falou tudo, assim, eu queria muito que vocês ouvissem isso, sabe, pessoal? A arte do networking, ela não é plastificada, ela é a arte do servir, É, genuinamente, né? exato. É isso que você falou, o que que eu posso O que eu posso dar? te dar o meu melhor? Então, Exato. assim, é tão engraçado isso, Danilo, porque, assim, ele pode ser intencional, obviamente, o network, ele pode ser intencional, mas se ele não tiver a essência, não vai rolar, né? A química não rola, né, Não rola. Danilo? E aí você percebe que é um jogo de interesse, né? Eu sempre lembro daquela passagem bíblica lá que Jesus ressuscitou o rapaz, a irmã dele perguntou, mas tu demorou 5 dias. Cara, eu dei meu melhor. É, o Lázaro, Eu né? vim, eu vim. Eu entreguei o meu melhor. Chegou atrasado, Jesus? Eu Cheguei, mas cheguei. eu consegui. Mas cheguei na hora que eu tinha que chegar, então Jesus de vez em quando. Ele tem que dar explicação. Então, eu acho que é isso, assim, o que eu posso te entregar hoje? E aí E é eu te verdade. entrego.
E aí, é lei natural da vida. Quando você entrega, você recebe de volta. Tudo flui, né, A gente tá Danilo? fazendo mal pra natureza, a natureza tá Vai respondendo. devolver. É Né? verdade. Eu não fiz bem pro meu corpo, fiquei agora com... Até decorei, gente, ó. L4, L5 e S1. Até decorei esse nome. Chique. Eu falo super chique dos meus problemas. E é verdade. Estou com problema na L4, L5 e E assim, S1. como é que chama? Espondiloartropatia. É isso aí, só com Esse ela. aí é mais difícil mesmo. Esse é mais Esse difícil é de só decorar. com ela. Danilo, e dentro da sua carreira de psicólogo, mas também da sua vida, o esporte sempre esteve presente, né? A gente já conversou sobre isso, você sempre foi um atleta, sempre gostou muito de praticar esporte. Muito. Você vive também nesse ambiente, né, Danilo? E qual que é a ponte que você faz entre o esporte e o psicólogo hoje? Qual que é a importância do seu papel, Danilo, dentro desse ambiente do esporte? Eu acho que eu sempre falo isso nas escolas, né? Que o grande erro é a gente ter tirado a educação física das escolas. E é verdade. Porque não existe um ser humano sem o físico, Não. né? Então, assim, a gente tem uma educação intelectual que faz parte de um processo de aprender matemática para você fazer conta e fazer negócios. É verdade. Existe aí o português ou a língua inglesa para você saber se comunicar. Mas a educação do seu físico, ela não pode, nunca podia ter deixado de existir nas escolas. Então, acho que as pessoas em determinado momento separaram o que era o físico, o que era o mental, o intelectual, o emocional, uma separação que eu acho que pecou muito eh, com a cabeça dessas crianças, desses adolescentes. Então, assim, hoje eu entendo que tudo que eu passei, nunca fui um atleta de grande rendimento, de alto rendimento, tá, turma? Assim, eu sempre gostei de fazer esporte Uhum. pelo esporte, né? Não sei jogar bola, não sei um monte de coisa. Mas quando a gente ia para natação, natação só de piscina fria, não tem a ver com piscina fria ou quente. Tem a ver com fazer natação, tem a ver com socializar com aquelas pessoas que estavam ali, tem a ver com o alongamento que vem antes, com correr em volta da piscina. Então, assim, eu acho que o esporte, por essência, ele é socialização. E aí, óbvio, que pessoas que você conhece lá na infância, no esporte, vão ter uma vida muito longa, né? Quando você fala em questão de amizade e networking, que era o que a gente estava falando. A gente fez uma pesquisa, qual era o lugar que as crianças mais gostam nas escolas. E aí a gente fez uma maquete e as crianças iam colocando as pecinhas delas, elas iam simbolizando a escola. E o melhor lugar para as crianças na escola é a quadra de esportes. Era educação É a física. educação física. Entendeu? Que Então, legal. assim, e aí eu trago isso muito para minha vida. Como psicólogo, eu indico muito a educação física. Eu indico muito o cuidar, porque assim, a gente não está falando de um esporte de alto rendimento para ganhar medalha de ouro. Não é isso, porque eu acho que a vida não é uma competição. Não é mesmo. Mas a gente está falando de conhecer-se. E conhecer-se é olhar para sua letra e saber que ela é sua, olhar para uma conta matemática e saber fazer menos e mais, e saber do seu corpo, ter a consciência corporal. E eu acho que o esporte traz isso tudo. Então, isso me ajudou muito na psicologia, para a gente entender que a psicologia não tem como existir sem o esporte. Está tudo junto. Tá tudo misturado. Junto, né, Danilo? E dentro desse universo da psicologia e do esporte, Danilo, a gente sabe que hoje as pessoas estão cada vez, depois da pandemia, isso ficou mais evidente, as pessoas estão cuidando cada vez mais do corpo, da saúde e buscando atividade física mesmo para poder ter essa longevidade, né? Então, e a gente, quanto mais a gente estuda, eu tô lendo um livro agora que chama Outlive, eu não sei se você já leu, um livro fantástico do Peter Attia, e ele fala muito sobre isso, né? Não tem como eu dizer para vocês, ele é um médico que era oncologista, agora ele trabalha só com longevidade, e ele começou a estudar por que as pessoas vivem acima de 100 anos. Tem algum gene específico? Tem algo diferente? E ele dá volta no livro, e todas as vezes ele baixa no exercício físico, realmente o exercício físico sendo um remédio, né? E as pessoas estão buscando isso, Danilo. Mas é óbvio que você, como psicólogo e eu, como fisioterapeuta, eu entendo que na hora que eu estou praticando um esporte, eu estou liberando dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, tudo aquilo, né? Exato. Que me traz um conforto, um alívio, uma alegria, um bem-estar, um hedonismo, vamos dizer assim, né? Mas e se eu machuco, Danilo? Aí se você machuca, você procura Jesus. E o Danilo. Danilo, e quando eu machuco, que aí, de repente, ontem eu tava vendo um post de uma atriz famosa, né? E ela falando, né, que ela fez uma ruptura de LCA e ela reconstruiu o LCA. E ela tá agora, ficou 6 meses afastada e ela retornou ontem aos treinos de corrida, depois de 6 meses, né? E aí ela falando o quanto ela ficou deprimida nesse período, sabe? O quanto que ela deu uma surtada, porque ela é uma atriz, ela trabalha muito com o corpo, né? O corpo dela é uma ferramenta de trabalho, né? E ela surtou, e ela falando que pirou. E eu queria muito que você falasse sobre isso, Danilo, que eu gostaria muito que nós deixássemos hoje a impressão para as pessoas do quão importante é ter esse time,
para cuidar desse cliente nosso, né? Então, eu lesiono, eu vou para Jerusa. Mas e na hora que eu piro também, né, Danilo? Porque se eu tô parada, eu tô pirando. E eu acho que o grande erro das pessoas é procurar Jerusa quando ela lesiona. É, Tinha que procurar antes. para prevenir. Isso. Porque assim, e procurar o psicólogo antes, para se entender mais. Porque só quando eu lesiono é que eu entendo que meu corpo era meu instrumento de trabalho. Que Então, massa. olha como eu tô desconectada de mim. Que Né? Não sei se ela fala, máximo. se foi essa mesma fala É, dela. ela comentou sobre isso, que ela ficou 6 meses afastada e ela sofreu muito, ela ficou muito deprimida nesse período, sabe? Então, eu me deprimo porque eu não tinha percebido isso antes. Eu não tinha entendido que o meu corpo sempre foi e é, desde que eu nasci, o meu instrumento para estar nesse mundo. É a sua morada, é a sua casa. É, Então, assim, a gente é uma centelha divina que está dentro de um corpo e a gente tem que cuidar da nossa casa. Está escrito na Bíblia lá, ó, cuide da sua casa é seu corpo. A uau. gente esquece que a nossa casa é nosso corpo, é onde você vai morar. Você pode brigar com todo mundo, ser despejado, você pode não pagar aluguel. Você mora aí dentro e não paga aluguel. É Entendeu? O que você tem verdade. que pagar é uma flexão, um exercício físico todos os dias. Então a gente esquece disso, a gente deixa o nosso corpo de lado e aí a gente, por exemplo, você estava falando da minha formação, né? Quando eu era jovem, o massa aqui na nossa cidade era ter um carro com som na porta e Aham, fazer um barulhão, e não sei o que, aham, não sei o que. E aham, aí um dia um cara me perguntou, Danilo, você tem grana para ter isso? Por que você não tem? aham. E aí eu falei para ele, porque eu vou usar o ouvido o resto da vida. Meu instrumento de trabalho é meu ouvido, é minha boca e meu olho. É isso que eu vou ter que cuidar o resto da vida para poder enxergar a pessoa, escutar a pessoa e falar com ela. Sou psicólogo. Então, assim, a gente esquece disso e aí a gente se deprime, porque a gente não pensa em prevenir. A gente pensa em remediar, que é uma questão muito do brasileiro, né? O Muito, muito do brasileiro brasileiro. tá no nosso DNA. Tá no nosso DNA. No livro ele comenta muito sobre isso, assim, que eu tô muito encantada com esse livro, porque ele fala exatamente sobre isso, Danilo, que nós estamos entrando numa fase que ele fala de medicina 3.0, mas a gente pode falar que somos todos, né, nessa caminhada da medicina 3.0. Então ele fala muito sobre isso, da disrupção, primeiro, né, da desconexão que existe mesmo, corpo, mente, espírito, tudo, como você mesmo disse. E a segunda coisa que ele traz é isso, que a medicina atual, ela é muito curativa. Então, ela Isso. não consegue trazer para nós o termo prevenção. E aí, você já entrou no podcast com tudo falando, né? O desafio que nós temos de morar no estado de Goiás, né? Vamos falar assim, Uhum. em que, para você, psicólogo, você enfrentou várias dificuldades aí, tanto de público quanto de espaço, né? Para você conseguir seu ambiente e ter a sua permanência nele. E a gente ainda, Danilo, é um estado que tem muitas crenças arraigadas, né? Muitas. Eu fico imaginando isso, porque você imagina, é fácil para mim, por exemplo, pegar meu tênis e sair correndo. Tá, eu vou sair correndo, mas se eu machucar, eu começo a pirar. Mas quem é que vai me falar que para eu ir num psicólogo? Psicólogo porque eu não tô doido. É. É ou não é? Assim, e vai a Jerusa, fisioterapeuta, que também atua num nível muito mais curativo que preventivo, e eu gostaria que isso fosse diferente, pegar um cara desse que saiu correndo na rua e falar para ele, meu filho, mas nós precisamos do suporte. Porque o que ele reclama pra mim, Danilo? Eu não tô dormindo. Eu não tô conseguindo dormir mais. Eu tô muito ansioso. Eu tô muito nervoso. Então começa a brigar, a discutir por nada, não dorme. E percebe que os níveis de ansiedade estão subindo. E quando eu falo, então vamos procurar uma ajuda? Não, mas porque eu não tô doido. Então, tem duas coisas nessa história. A primeira coisa é que as pessoas acham que a vida é uma competição. Uhum. Então, hoje, psicologicamente, as pessoas estão achando que elas estão frustradas com elas porque elas não alcançaram aquele objetivo que elas não sabem qual é. Que louco, né? Entendeu? É muito Então, louco, assim, é uma assim. corrida de rato. Aham, eu entendo. Então, eu fico naquela bolinha, Girando, girando, girando sem girando, parar. girando, girando, girando sem parar, porque eu quero chegar num lugar que eu não sei qual Não é, sabe qual é. mas eu tô frustrado porque ainda não cheguei. E quando eu chego, então, assim, eu costumo dizer que o lá não existe. Né? Mas Quando eu como é que eu chegar vou chegar, lá, né? Danilo? Não sei nem quem eu sou, né? como é que e você não sabe quem você é, você não sabe onde você quer chegar, então assim, calma. Primeira coisa é isso. Agora, uma outra coisa que você falou que é muito importante é assim, as pessoas às vezes não querem achar terapia porque aquela atividade física tampava um buraco na minha vida. E agora, com a Falou tudo. atividade física inexistente na minha Nossa. vida, eu tenho que ficar mais perto da minha esposa, eu tenho que ficar mais perto do meu filho, eu tenho que ver minha casa, eu tenho que ver meu parceiro ou minha parceira. Cara, você falou tudo. Então, eu começo a ver minha vida como ela é. Não estou dizendo que a atividade física não seja importante, ela é fundamental para o seu dia a dia. É. Fundamental. Mas não é uma competição. E Então, nem uma assim, fuga, né? se você perdeu a habilidade de correr,
Essa semana eu tava jogando bola, eu odeio futebol. Odeio futebol. Só que ela falou pra mim que eu tenho que alongar a lombar. Lombar, né? Que eu tenho que alongar? Tem que mobilizar a lombar, que a Mobilizar. lombarzinha dele ele tá Tá, começando com um processo de desgaste ósseo tá na truncado lombar. lá. Meu personal mandou bater lateral. Falei, Porque gira, irmão, né? pega aqui, joga lá, pega aqui. Eu comecei todo travado, deu certo. É Então, isso assim, mesmo. encara a fisioterapia como um esporte. Você tá fazendo um esporte. Então, a pessoa acha que parei de fazer esporte. Não Porra, eu é. saio suado de lá. Vocês não conhecem lá, Exatamente. gente. Vocês não estão sabendo o que é fisioterapia, não. É, Então, eu saio suado, eu saio cansado. é. Então, se você encara o esporte, a corrida como. Não, a corrida é um esporte, o beisebol é um esporte, o taekwondo é um esporte, fisioterapia é um esporte. É um momento de você estar com o seu corpo. Você vai soltar endorfina, serotonina, todas as ninas que você quiser, você vai soltar lá. Uhum. Você pode se soltar. Lá na Jerusa a gente pode gritar. Se você Pode. quiser, fica à vontade. Aham. Grita, A ouve dona grita, música, né, Danilo? brinca, sobe na Leva- maca, a gente brinca, sobe na maca. Então, é um momento de diversão também. Agora, o que acontece é que às vezes as pessoas não têm essa visão de que eles têm que voltar para dentro da casa deles e ver o que está acontecendo ali naquela residência. Então, às vezes fica um pouco mais implícito, né, de que eu não estava vendo o meu filho não fazer tarefa e agora eu tô. Eu não estava vendo aquele problema com a minha esposa, agora eu tenho que encarar. Então, isso é muito complicado. Nossa, Danilo, eu fico pensando o quanto de fuga, né, que a gente tem, assim, né? Por exemplo, o esporte, como você disse, é vida, né? O esporte traz o benefício que a gente vai ficar enxugando o gelo se a gente for ficar falando. Mas, assim, se eu uso isso como uma fuga, ele não vai trazer o benefício que eu precisaria. Assim como qualquer outra coisa, né? Que eu use como excesso ou como fuga, Até né? porque não tem como fugir de mim, É. né? Tem até uma música sertaneja que fala: te procurei pela casa e dei de cara comigo. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, você deu de cara com você, não tem jeito, não foge, não foge. Encara, porque você vai morar nesse corpo o resto da vida, Aham. né? E eu tô falando isso pra você, gente, eu passei por isso. Eu fiquei ignorando minha coluna, ignorando. Troquei cama, troquei cadeira, troquei Trocou. tudo que vocês imaginar, tudo. Muito Trocou. mais caro que a fisioterapia, inclusive, tá? E aí, você vai lá, 2 semanas, tô até sentado aqui, ó, mexendo, rodando. Tá confortável, né? Então as pessoas esquecem disso. E tem um outro ponto importante do que você disse, é assim, nós somos animais. A gente esquece disso. Então, o segundo ponto que a psicologia vai apontar é que nós somos animais e nós precisamos do exercício físico. É. A gente precisa pôr nossa agressividade para fora. O exercício físico é uma das atividades do mundo que a gente tem para colocar nossa agressividade para fora. No beisebol eu vou pegar e bater, no tênis eu vou bater, no vôlei eu vou bater, na corrida. Nossa, é fantástico, Então, Danilo. eu sou um animal, tô preso dentro de um carro, tô preso dentro de uma sala, tô preso dentro de um contexto existencial humano, Sim, né, de relacionamentos, que às sim. vezes você tá bravo com alguém, e ali quando você corre, muita gente fala, eu desligo a cabeça. Ah, desliguei a cabeça. Então, para as pessoas que têm lesão, é importante a gente pensar sempre nisso. Não dá mais para jogar minha agressividade fora ali. Ela vai sair em outro lugar. Uau. Ela vai sair com sua esposa, ela vai sair com seu marido, ela vai sair com seu parceiro ou parceira, filho, no trabalho. Então, aonde é que eu vou fazer essa descarga emocional? Porque tem. A emoção tá ali dentro, a vontade tá ali de colocar essa agressividade para fora. Então, o que que eu faço com isso? Que top. E você falando, Danilo, tô lembrando de um professor que, inclusive, é um grande amigo meu, o Elder Salles, que ele fala muito sobre neurociência, né? E quando ele explica o cérebro reptiliano e ele explica o sistema límbico, tá ali dentro, né? Um tá dentro do outro, assim, né? Então, você falando sobre isso, eu fico lembrando do Elder explicar sobre isso, o quanto que esse sistema das emoções, ele precisa ser bem cuidado, né? E Muito. a gente ignora Mas totalmente. sabe por quê? Porque a gente não sabe diferenciar emoção do sentimento. Eu queria muito que você me explicasse, Eu te explico. por Eu te favor. explico. Você falou agora, eu não Emoção, entendi. emoção é uma emoção. Sentimento é o que você sente depois que você teve a emoção. Ah, entendi. Fica claro assim? Então, Ficou assim, super claro. psicólogos, não me julguem, por favor. Vocês já julgaram, tá tudo certo. Tô muito preocupado com isso Mas também, eu não. super entendi. Mas é isso, porque emoção, elas são básicas. Você Aham. fala assim, eu nunca vou matar ninguém. Você não sabe o contexto que você vai passar amanhã. Se você estiver num contexto de guerra e alguém for invadir sua casa, você não sabe se você Sim. vai matar. Porque então, o que, que o medo vai fazer com você? Então, Nossa. as emoções, elas vêm automaticamente, elas vêm pelo corpo, você sente. Né? Aí o sentimento é o que você vai sentindo depois, elaborando daquelas emoções primárias que a gente tem. Que máximo, Danilo. Que aula é essa, né? E você tá falando das emoções primárias, Danilo. É, o medo é uma emoção primária? Sim, É? sim. Então, por exemplo, Danilo,
Porque a gente tem medo de ser extinto, entendeu? Por exemplo, o Pois IP. é. A gente tá aqui em Goiás, tá, turma? O IP, quando ele tá morrendo, ele não tem água, ele não tem mais nada. Nada. Ele acha que ele vai morrer, aí ele fica todo florido. Pra chamar a atenção dos pássaros Então, o medo, ele transforma a gente. Então, em certa dose, ele é bom. Super importante. É, O né? medo te faz correr, o medo faz você pisar no freio na curva. Se não tiver medo, você faz a curva de qualquer jeito. Entendeu? Danilo, e pensando num contexto assim, vamos supor que eu seja agora uma pessoa sedentária, tá? Eu vou para outro nível agora. Vamos lá. Porque a gente falou do cara do esporte intenso que para. Mas agora, Danilo, vamos pensar naquele cara que é sedentário. Que não tem coragem, entre aspas, de começar um esporte porque tem um pouco de vergonha, ou fica se sentindo não apto, parece que eu não vou ter a habilidade para praticar aquele esporte, ou não, o que vão pensar de mim? Eu tenho muitos pacientes, Danilo, que chegam para mim, assim, com história que às vezes, eu estava acima do peso, eu queria muito entrar num grupo de corrida, mas fiquei pensando se eu conseguiria acompanhar, então sempre vem com esse tanto de julgamento, auto-julgamento e autossabotagem, né? Como que você acha que eu poderia pensar, Danilo, para eu sair dessa inércia e ter um pouco mais de vontade e motivação para começar algo? Escreve, para quem tá em casa aí, tá desmotivado, escreve sua melhor desculpa. Qual que é a sua melhor desculpa? Todo mundo tem uma desculpa. Eu tô gordo. É uma desculpa. Eu não tenho tênis, eu não tenho tempo. Por É exemplo, uma Danilo, desculpa. A melhor corredora do mundo corria descalça, lembra? Sim. Ofereceram patrocínio para ela e ela respondeu: mas se descalço eu sou a primeira, para que eu vou colocar tênis? Pois é. Entendeu? Então esse cara que ganhou a corrida agora, a 100 metros rasos, TDAH, ele disléxico. Então, assim, desculpa todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Então, cada um vai ter uma. O olhar do outro, ele nos constitui. O olhar do outro, ele é muito importante. Claro, eu sei que você é Jerusa porque você é um não Danilo. A gente começa a entender o mundo. Eu sei que ali tem uma planta, eu sei que aqui a gente tem um estúdio. Então, o olhar do outro vai me constituindo. Eu chego para você e falo, quantos tons de verde você vê nessa planta? Aí você fala, 3. Eu falo, 3, só vi 2. Então, o olhar do outro me ajuda a constituir o mundo. Mas ele não pode definir quem eu sou. Se o olhar do outro começar a definir quem você é, aí você tá muito vazio de você. E aí você vai continuar sedentário dentro de casa. Então, assim, tem muita desculpa pra gente ficar sedentário. Né? Você pode fazer um exercício com a mão, um exercício com o ombro, um exercício com as costas. Então, assim, tem um monte de coisas que você pode fazer. Né? Mas é muito mais fácil ficar deitado e esperar uma massagem. Eu vou chamar uma massagista redutora, nada contra as massagistas redutoras, mas eu vou ficar ali deitado esperando que um milagre aconteça comigo. Eu tenho 2 exemplos para trazer para você, Danilo. O primeiro eu posso falar pela confiança que eu tenho, né? Que é o meu marido. Meu marido é pecuarista e uma das desculpas que ele mais tem para não fazer atividade física mas como se eu fico de terça a sexta na fazenda, né? E aí, coincidentemente, há uns 20 dias atrás, me procurou um paciente que ele também é pecuarista. E ele falou, Jerusa, eu conheci na Food Run, inclusive. Eu conheci na Food Run. Foi muito engraçado que ele veio conversar comigo, ele falou que tava com umas dores no joelho e tal. E aí ele falou, olha, Jerusa, eu sou um cara que trabalha na pecuária. Eu viajo muito, mas eu encontrei algo que me respondesse que foi a corrida porque eu posso fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E aí ele matou a charada. E eu já cheguei em casa conversando com meu marido. Falei, Danilo, você não tá entendendo. Chama Danilo também, meu marido. Falei, gente boa demais. Demais! Que nome bonito. E eu cheguei em casa e fui falar pra ele. Falei, Danilo, olha, o cara corre no cascalho, na fazenda. Ele leva o tênis dele e pau, porque isso não é desculpa pra ele. Isso. E eu achei isso incrível, Danilo, porque aí ele veio me contar. Ele falou, Jerusa, eu pesava tantos quilos, emagreci um monte e tal com a corrida. Começou a ter umas dores no joelho, por quê? Porque não tinha preparação, assim, nem antes nem depois. E ele foi lá pra eu dar as dicas para ele dessa preparação. Inclusive, ele posta muito no Instagram. O Instagram dele é @vidaboiadeira. Ele chama César. E ele tem postado porque, assim, Danilo, a melhora dele é tão incrível. Ele falou, Jerusa, se eu soubesse, como você disse, da prevenção, né? Que eu poderia correr, mas eu não precisaria ter machucado, né? E é incrível. E eu achei massa isso, porque não tem desculpa. Não tem. Não, eu sou pecuarista, não tem desculpa. E assim, por exemplo, no caso deles, a gente unindo a psicologia e a fisioterapia. Se o cara é pecuarista e ele chega com essa demanda pra gente, o que a gente vai falar é o seguinte, por exemplo, pecuarista, você monta a cavalo? Sim. Quanto tempo você quer ficar lá em cima? Porque montar a cavalo é uma atividade física. Extenuante. Né? Não faço isso a cavalo, não. Mas, então, o que você pode fazer na fazenda de forma repetitiva, que leve seu coração a tanto X que você quer alcançar, para diminuir isso, mas que seja... Porque é o seguinte, as pessoas não gostam de constância.
Eu vejo muito As isso pessoas também, têm dificuldade. Cada vez mais, você percebe isso? Porque é difícil. Tem até um amigo meu, chama Ricardo Reuters. Ele fala que a gente está numa geração geradora que não gera nada. Adorei! Entendeu? Então, essa geração geradora de hoje, que viria para gerar, não está gerando. Né? Tá sem força motriz para poder fazer o diferente e o novo. Porque, de novo, é muito mais fácil você ficar, né, passando para cima, deitado no sofá. É muito mais confortável. Um outro exemplo que eu queria te dar, Danilo, é de uma pessoa muito próxima a mim, que está com excesso de peso bem interessante, e ele fala, olha, eu já tentei de tudo. Eu já tomei Viagra não, já tomei Ozempic, já tomei essa Saxenda, Victoza, agora a nova, né, que é o Mounjaro, e eu não consigo emagrecer. Aí ele emagrece quando tá no efeito das injeções, depois volta tudo de novo. Mas ele fala, eu não vou fazer atividade física, eu quero um resultado rápido. Isso. E aí eu comento muito isso com ele, falo, olha, não tem milagre, não vai rolar. Você pode ter um milagre por um tempo, mas depois não vai rolar, né? Então, as pessoas confundiram o que é milagre. Né? Milagre acontece no hospital. Crianças morrendo que depois saem vivas. Médicos que tomam conta de vidas, mas assim, as pessoas querem milagre para elas. Né? Elas querem, que nem a gente está falando, elas querem ficar passivas e diante da sua passividade que é algo, mas isso é egocentrismo. Não tem a ver com milagre. Me conta isso, Danilo. Egocentrismo, eu acho que eu sou o centro do mundo e algo vai acontecer que vai me curar, que vai me ajudar, que vai... Entendeu? Então eu não preciso correr. O mundo trabalhe por mim. O mundo vai fazer... Vão inventar uma coisa que vai me salvar. Então é muito mais um pensamento egocêntrico em relação a si mesmo do que um pensamento coletivo. O milagre acontece no coletivo. O Jesus nunca fez um milagre só e, nossa, vamos só nós dois aqui? Não. Né? Ele transforma a água em vinho na frente de todo mundo, um monte de pão na frente de todo mundo. As pessoas querem milagres para elas, só para elas, dentro do quarto delas, na casa delas, do jeito delas, na hora que elas querem. Porque se Jesus bater lá na hora errada, irmão, não abre a porta, não. Agora não, que eu tô no TikTok. Jesus! Agora no TikTok. Meu irmão, não. Você acha que eu vou descer da árvore agora pra você jantar lá em casa? Não vou, não. Gente, vocês estão gostando desse papo? Eu tô me divertindo aqui, tá? A mesma coisa dele estar sentado lá na minha sala, lá da minha casa, tomando vinho, viu, Danilo? Isso aí. Ó, né? Eu já tô aqui, ó, tô até... Água e vinho. Danilo, agora vamos falar para o esporte de alta performance, atleta profissional mesmo, tá? Alta demanda de jogo, alta demanda do corpo, suscetíveis a lesões mais do que a gente imagina. A piração de eu estar ali pensando que o técnico está esperando eu voltar, que meus patrocinadores estão esperando eu voltar e que tá aquele burburinho em cima de mim. E o cara começa a surtar. Danilo, como que eu posso ajudar esse atleta de alta performance a ter um pouco mais de respeito com ele mesmo, com o corpo dele e com o processo? A maioria das perguntas que eu recebo no meu consultório dos atletas profissionais: Jerusa, tem como você me ajudar com essa sua avaliação e dizer para o clube que eu tô bem? Pensa isso para a cabeça do cara, Danilo. É difícil. Na verdade, o que acontece com a professora Adriana, aqui da PUC em Goiás, ela fez uma pesquisa sobre psicologia do esporte e ela constata que esse atleta ele tem que dar respostas para ele no começo, mas quando ele vira um atleta de alta performance, ele tem que começar a responder para ele, para nutricionista, para o fisioterapeuta, para a mãe, para o pai, para a tia, para a sociedade, né, para o pessoal que faz a alimentação. Então, ele vai aumentando essa rede. Quanto mais essa rede aumenta, maior é o peso em cima dele. Né? Então, depois eu posso te mandar o link dessa pesquisa que ela fez. Nossa, maravilhoso. A gente vai colocar para vocês. Maravilhoso, porque assim, ela fez um estudo real do peso emocional que é um atleta de alto rendimento. Ser um atleta de alto rendimento. Então, assim, a gente até escrevi um artigo, posso te deixar também, que saúde mental vale mais que ouro. Uau. O ouro é importante, muito importante. É claro que a gente tem que lutar para chegar no ouro, para alcançar uma medalha. É isso que a gente quer. Né? Quando eu conseguir terminar a sede do meu instituto, aquilo para mim vai ser a minha medalha de ouro naquele campeonato daquele ano. O ano que vem o campeonato volta. É outro campeonato. É outro campeonato. Todos os dias. Então, o que a gente tem que trazer para esse atleta é que, assim, o alto rendimento dele, ele tem que ser durável. Ele não é só para esse campeonato. Né? A gente teve aí
Simone Simone Biles. Biles, que do ano passado, na última Olimpíada, ela parou. Parou. E nessa, Ela voltou com tudo, voltou casada, voltou emocionalmente saudável. E aí, é claro, sim, tem algumas questõezinhas que ela coloca lá que depois a gente pode discutir só a vida dela. Tem coisas psicológicas, umas entrelinhas que ela faz que eu também não acho muito legal. Mas, enfim, Uhum. Trazer essa perspectiva de long term, Uhum. de ganho a longo prazo. Então, assim, eu vou dizer pro seu time que você tá mal hoje, mas que você vai estar bem daqui 15 dias. Que você vai estar bem daqui 10 anos. Então, Uhum. é essa perspectiva que às vezes as pessoas não entendem. Né? Então, por exemplo, meninos que estão no vestibular, Eu ia falar sobre isso né? agora. Eles pensam que não tem vida depois do Enem. Sim. Né? Então, o que a gente tem que entender é que depois das Olimpíadas, no mês que vem tem outra competição. E depois tem outra competição. E depois tem outra competição. Então, existe para os atletas de alto rendimento, tá, turma? Para o atleta de alto rendimento, a gente está falando. Todo dia é uma competição. É. Então, ele não precisa ficar preocupado com aquele dia, porque vai ter outra. E vai ter outra. E vai ter outra. E vai ter outra. Só que ele precisa se cuidar, porque ele esquece que ele se machuca todo dia. Danilo. E o que eu percebo muito, assim, na minha experiência clínica, quando eu trabalho com a base, por exemplo, ou com atleta juvenil, especialmente o juvenil, né? Porque a base, por exemplo, vem muito assessorada pelos pais, que acaba que dão suporte. Eles são os psicólogos, né? É difícil você ter um pai, por exemplo, e uma mãe que tem um atleta ali na base e que tem esse apoio, né, Danilo? Até mesmo financeiro, não é simples para eles, né? Não, não é. À medida que o menino vai saindo do infantil, que ele vai para o juvenil, ele começa a ter mais apoio até mesmo do clube, né, da instituição que ele tá, que ele tem esse suporte psicológico um pouco melhor. Uhum. Mas ainda assim, Danilo, uma das queixas que eu tenho muito grande no consultório é, Jerusa, se fosse só a variável do meu corpo no tempo, nessa linha do tempo, não seria tão difícil. Mas hoje, por exemplo, eu faço parte de um time de futebol que tem lá 40 meninos do mesmo nível ou melhor que eu. Se eu não render como eles rendem, eu vou ficando para trás. eu vou ficando para trás. E isso é muito doído, sabe, Danilo, de ver, porque assim, é uma ânsia muito grande dele que ele melhorar. Ele tem 17, 18 anos, 16 anos, ele quer melhorar a todo preço, mas você vê que às vezes ele troca os pés pelas mãos, se esforça demais ou vai longe demais e acaba que machuca, não tem aquele resultado que ele precisaria ter, sabe? Então, e eu vejo muito isso, né? Assim, a pressão que ele sofre não é só a pressão do próprio corpo, a resposta do corpo, sabe? São essas outras... Do contexto. Do contexto. E assim, e aí não só o atleta de alto rendimento, tá? Mas você sempre vai ser pressionado pelo seu contexto. Sempre. Seja na fisioterapia, alguém vai perguntar assim, mas você não tem tal aparelho? É uma pressão. Aí o cara, vizinho tem. Nossa, mas o vizinho já tem aquele aparelho e eu não tenho ainda. Então, assim, essa pressão, ela é normal para quem quer entrar dentro de uma competição. Né? Então, a vida para muita gente acaba se transformando numa competição. Não é o jeito que eu levo a minha vida. Né? Eu não acho que seja esse o jeito certo para mim. Mas tem gente que gosta dessa pressão. Né? E aí, ele vai ter que lidar com isso, porque tem 40 meninos ali. E psicologicamente, para esse menino do juvenil, por exemplo, é de extremo aprendizado ele passar por isso. Porque o dia que ele tiver na frente de um goleiro para bater o último pênalti na seleção brasileira no final de Copa do Mundo, ele vai estar com essa mesma pressão. Tem mais 40 que podiam estar batendo esse pênalti e eu que tô. E agora? Eu vou fazer o quê? Entende? Então, se a gente estiver falando só do lado psicológico, óbvio que tem a fisioterapia, que vai demorar um tempo, mas tentar mostrar para esse indivíduo e para as pessoas que estão ouvindo a gente que, dependendo de como você simboliza, a mesma coisa pode ser simbolizada de um jeito completamente diferente. Então, eu posso chegar com um buquê de flores para minha esposa e ela vai adorar, mas outra mulher talvez não gostaria de receber um buquê, porque não gosta de flor, acho que tem cheiro de cemitério. Outra mulher vai falar, nossa, meu marido fez alguma coisa para estar trazendo isso aqui para mim. Então, assim, é muito mais o modo como eu simbolizo aquela dor naquele momento do que a vivência, porque toda vivência ela é temporal, ela é num tempo e no espaço. É como se a gente desenhasse um gráfico, um tempo e espaço. E tudo vai acontecer dentro de um tempo e do espaço. Porque amanhã o menino que está do lado dele também pode lesionar, então a gente não sabe. Mas o simbolismo que ele tem é que eu não presto mais para nada. Aí ele se anula. Entende? Porque eu tô vazio de mim. Eu só sirvo se eu jogar a bola do lado direito pro lado esquerdo, cruzando na cabeça do fulano de tal. Aí eu me objetifico, eu viro um objeto. Sim. Eu deixo de ser um ser humano, né? Teve até um nadador, esqueci o nome dele,
que tinha uma envergadura maravilhosa. Ele falou assim, eu vou parar porque eu descobri que eu sou humano. Ai, olha que legal. Entende? Então, assim, é essa relação. E quanto mais humano a gente se sente, mais a gente consegue render. Então, essa... Ô Danilo, e você falando assim, a gente pensando no juvenil, não tem como eu não falar da adolescência, né? Que eu tenho 2 adolescentes em casa. E a gente tem percebido, assim, como pais, tá indo um pouco do esporte só para aproveitar você, Danilo, porque esse assunto é tão interessante assim, eu gosto tanto. E eu tenho aprendido tanto como mãe, né, de 2 adolescentes, o quanto eles têm dificuldade de lidar com frustração Total. e de engrossar o couro, que eu brinco lá em casa, né? Eles não têm, o couro não engrossa de jeito nenhum, né? Porque a vida Totalmente. toda eles foram criados num ambiente em que a gente favorece bastante, né? Obviamente, porque eu tive uma vida diferente da deles, então eu quero ajudar, quero favorecer, enfim. E A gente não quer que os filhos passem o que a gente passou. exato. Aí nessa hora, o que que eu faço? Eu protejo e eles não engrossam o couro, como eu falo lá em casa, né? Então eu vejo lá, é muito comum. A intolerância à frustração talvez seja um dos aspectos mais desafiadores de lidar com esses adolescentes hoje em casa. E eu fico imaginando, né? Porque daqui a pouco vem o mercado de trabalho, como você falou, vem o vestibular, vem o mercado de trabalho. E aí, como é que vai ser, né? Uhum. E isso é muito comum no seu consultório, Danilo? Muito, muito comum, porque é isso. E por isso que a gente precisa do esporte lá na infância, na primeira Para infância. A gente aprender precisa a... do educador físico dentro das escolas. Eu defendo isso eternamente, porque eu tenho uma criança de, sei lá, 4, 5, 6 anos que já está treinando o joelhinho dela. Sim. Mas ao mesmo tempo que ela tá treinando o joelho, ela tá treinando a palavra que eu aprendi também, aquela propriocepção. Tá aprendendo esse negócio aí Adorei. do, Ele aprende do rápido, esse aluno é ótimo. tornozelo, esse negócio do tornozelo que eu tô aprendendo, mas ela também tá aprendendo a se frustrar. Ela tá aprendendo que no campeonato de xadrez, talvez ela não ganhe. No campeonato de queimada, eu podia ter desviado, mas vai ter o campeonato do ano que vem. É. E aí eu vou me preparar melhor. E aí eu me preparar melhor me coloca num ser de projeto. Eu me projeto para o ano que vem. O problema é que os adolescentes de hoje não são mais seres de projeto. Eles não se Não. projetam. Você perguntar o que eles querem, eles não veem vida depois do Enem. Se perguntar para um atleta de alto rendimento, falar, e agora? Ele não se vê fazendo outra coisa que não aquilo. E aí ele começa a definhar existencialmente. É verdade. Entende? Ô, Danilo, como é que seu amigo falou? É uma geração que... Uma geração geradora que não gera nada. Uma geração geradora que não gera nada. Tô encantada com isso. Isso Nossa, é. fantástico. Marcar um pai. Ele mora no Rio, mas se ele estiver em Goiânia, eu vou trazê-lo aqui pra você bater um. Nossa, bateu um papo. Porque aí, e ele é um jogador de tênis exímio. Ah, Joga tênis de uma forma assim, ímpar. Ele adora, ele gosta do esporte, já foi obeso, aham. e depois ele pode contar a história dele pra você, mas Aham. assim, é ímpar o que ele fez do esporte na vida dele. E é exatamente isso. É tentar gerar alguma coisa diferente pra você, e a partir disso você começa a gerar conexões com outras pessoas, aí sua vida Nossa, muda. uau, Danilo. E por falar em conexões com outra pessoa, meu amigo, quando você sai de você, Danilo psicólogo, e você transborda para o Instituto Suassuna, em que vem essa vontade, esse sorrisão e esse olho que brilha para falar de educação, Danilo, em que momento que você descobriu que você queria formar mais gente e trazer mais conhecimento por essa população goianiense? Não só goianiense, né, Danilo? Hoje o Instituto Suassuna abrange o Brasil todo, né? 272 cidades. Você está em 272 cidades hoje. A gente fez o seguinte, a gente organizou pós-graduação na área da saúde para a gente ampliar o conhecimento das pessoas. Os grandes centros, eles já têm muita informação, mas infelizmente outros centros não têm, né? Pequenos centros, cidades mais interioranas. Então a gente fez isso bem antes da pandemia, a gente fez uma possibilidade de aula com o professor, uma transmissão ao vivo, então a gente colocava uma câmera, transmitia para o Brasil todo essas aulas dos professores para a gente poder mudar a nossa realidade. Eu acho que a gente está muito... Eu posso atender 46 pessoas por semana. Então eu trabalho 46 horas por semana de segunda a quinta. É o máximo que eu dou conta de fazer. Então a gente precisa formar outras pessoas para que elas cuidem de outras pessoas, para que essas outras pessoas cuidem de outras pessoas. Né? Então esses dias me chamaram para dar uma palestra, por exemplo, numa escola, para os pais ou para os alunos. E eu disse, não, vamos cuidar dos professores e dos pais. Uau! Porque a gente precisa cuidar de quem cuida. Né? Então a gente nasceu daí, nasceu da vontade de cuidar de quem cuida. A gente montou o curso para psicólogo, a gente vai agora entrar na fisioterapia. Todos a gente está abrindo também na área de enfermagem, técnico de enfermagem. Então, para a gente ampliar esse escopo
e oferecer um profissional decente, bom, para quem precisa. Então, a gente tem um projeto lá chamado Todos Cuidados. E lá você consegue todos os cuidados que você quiser. Então, você me liga, fala, Danilo, eu preciso de um psicólogo. Então, se você estiver precisando de um psicólogo, uma psicóloga, a gente faz uma triagem com você e eu te indico um psicólogo para a sua situação. Então, você está tentando engravidar, você está grávida, você tem um filho autista. Então, eu pego a sua situação e consigo levar um psicólogo para você online, evidentemente. Customizado. Uau, de acordo Danilo, isso é muito diferenciado. de acordo com o que a pessoa dá conta de pagar também. E aí todo mundo faz parte desse time. Só as pessoas que se formam comigo, porque como eu sou chato demais. Como eu sou muito chato, a gente tem uma peneira meio. Lembra da régua alta? Lá do começo? Então, lembrar. A gente também coloca uma régua alta porque, assim, a gente precisa oferecer um serviço de qualidade. Então, a gente tem uma nutricionista, a gente tem um psiquiatra, a gente tem psicólogos de várias áreas. São, se não me engano, 18 ou 19 áreas diferentes que a gente tem. Que máximo, da psicologia, Danilo. desde psicologia jurídica, psicologia para autistas, mulheres tentantes, reprodução assistida, mulheres grávidas. Então, a gente tentou fazer aí uma gama de atendimento onde eu possa oferecer para você uma coisa de qualidade, mas que cabe no seu bolso também, porque não adianta a gente fazer uma psicologia elitizada, que sirva para poucos. A gente precisa ser mais político, no sentido de cuidar da polis, né, de cuidar da comunidade como um todo, e não só cuidar de um aqui e outro ali. Dinheiro é importante, claro, não estou falando contra dinheiro aqui não, mas o modo como a gente fez deu muita aderência, né? A gente cuida de bastante empresa aí. Teve um problema aí no Sul com os bombeiros, né? Teve muita gente tomando conta das pessoas que estavam no Sul, né? E aí a gente fez uma proposta de cuidar de quem estava cuidando das pessoas. Profissionais que estavam. Então a gente atendeu os bombeiros, na época que teve um probleminha lá no Sul, um problemão, na verdade, né? Então, mas a gente tenta fazer isso, tenta cuidar das pessoas para que a gente tenha um mundo melhor, né? Acho que a gente tem que sair desse olhar muito só para o nosso umbigo e a gente olhar a comunidade como um todo para a gente fazer a diferença no mundo. O Danilo, e você falava antes da gente entrar no programa, né, no podcast, que a sua vontade é mostrar, né? Não é só mostrar, mas trazer um olhar diferente aqui para o nosso estado e para nossa região e até mesmo para o Brasil, né? Sim. De que a gente não precisa buscar fora. Não precisa. As pessoas, os profissionais. Eu acho que às vezes a gente fica... A gente tem o estrangeirismo, né? Tem. A gente traz a palavra de fora, ketchup, a gente usa até hoje, né? Tem sopa de letrinha aí em alguns mercados. Marcar uma call. Vou marcar uma call com Networking. você, pra gente fazer um network, a gente apresentar alguns cases. Né? Desse jeito. Eu sou Suassuna, né? Então sou lá parente do Ariano Suassuna, prefiro que a gente use o nosso bom português. Como ele diria, né? Não troco meu oxente por nada nessa vida. Então eu acho que é isso, é a gente cuidar um pouco mais do nosso país, cuidar do nosso estado, cuidar da nossa cidade, de modo que a gente... Porque eu brinco assim, é muito fácil eu mudar de Goiânia. Né? Eu pego o dinheiro e mudo de Goiânia. O difícil é mudar Goiânia. O difícil é mudar o lugar que você tá. Né? Então eu te faço esse convite aí. Vamos mudar o lugar que a gente tá. Vamos fazer diferença. Porque se a gente fizer diferença lá, onde um ou mais estiver lá, estarei, né? Assim que fala. Sim. Então, se você fizer diferença com um, a gente vai mudando a realidade, né, de um país. A gente vê aí, infelizmente, a gente está falando aqui de fisioterapia, a gente vê nas Olimpíadas, infelizmente o Brasil não investe. Então, quando a gente ganha uma medalha, a gente festeja como se fosse assim, cara... Porque a gente sabe que é na raça mesmo. Porque é na raça, né? Então, a gente precisava cuidar mais do nosso país, ao invés de ficar tentando importar palavras, atitudes. A gente usa calça jeans aqui no Brasil porque a gente importou. Né? A Harley, uma moto, né, super chique e famosa, a gente importou a ideia de que a gente tinha que esquentar a perna, porque lá tem que esquentar a perna, aqui não tem que esquentar a perna. Então, não tô falando nada contra a Harley, não, tá, gente? Tô dizendo que a gente importou muita coisa e que a gente é um povo criativo. Demais. A gente é um povo feliz, a gente tem o sol que nos ajuda, a gente tem a nossa, né, a sociedade que ajuda, então dá pra gente fazer o bem aqui sem ter que importar muita historinha de lá, né? Tem muita coisa da fisioterapia inventada no Brasil que não tem lá fora. Tem, muitos pacientes falam muito isso mesmo, né? Quem tem a oportunidade de morar fora, fala, olha, é diferente. A fisioterapia que vocês oferecem aqui... É totalmente diferente. A fala Danilo, sempre eu tenho ouvido isso demais ultimamente, sabe? Eu nunca imaginei que em Goiânia pudesse ter um serviço como o seu. É isso. É impressionante. E outra coisa legal, a fono no Brasil, eles não têm fono lá fora, tenta achar.
É verdade. Tenta em Londres, minha irmã morou lá, vai para Portugal, tenta achar fonoaudiólogo lá, não tem. E o quanto que fonoaudiólogo aqui, né? Eles É são sensacionais. maravilhoso. E o Sensacionais. tanto que o fonoaudiólogo vai ajudar a gente desde a primeira infância. Então, a psicologia, por exemplo, em Portugal, é totalmente diferente da nossa psicologia no Brasil, que é totalmente diferente da psicologia nos Estados Estados Unidos. Unidos. Então, a gente tem muita coisa para exportar. Tem mesmo, Né? Danilo. E a gente fica só pensando em importação. É. É aquela síndrome do 1,99 que a gente tinha na Goiás, né? De muito e barato. Então a gente tem muita coisa boa que a gente pode socializar aqui no Brasil e depois exportar. Né? Colocar para fora. Exportar não no sentido de colocar num container, tá, turma? É de exportar mesmo, de transmitir esse conhecimento para além das quatro paredes. Né? Por isso que a gente está aqui gravando esse podcast. Exatamente, por isso nós para estamos divulgar o que a gente acha que é bom. E assim, a gente não tá falando que a gente tá certo, a gente não tá falando que a gente tá errado. Só tá errado uma coisa, você não curtiu o canal aqui, ó, não assinar, então liga o sininho aí, tá? Tá Não esquece, não. Ai, Danilo já é ótimo, né? Isso tá errado. Mas o resto, cara, assim, compartilha conhecimento, compartilha a vida, vai lá, que vai né? dar certo. Tá? Danilo, esse é o objetivo mesmo. Esse podcast ele vem para isso, até que foi um papo leve. A gente sempre tem um roteiro aqui que o nosso marketing faz aqui com o Alice, mas a gente sempre fura, porque o papo é tão fluido, né? E, Danilo, como você disse, eu acredito muito na energia nos aproximando. E você sempre foi uma pessoa que sempre vibrou muito comigo, assim. Então, é muito gostoso estar com você, poder mergulhar um pouco mais no seu universo, no seu conhecimento e beber da sua fonte, que é uma delícia. Simbora. Né? Sempre. E sempre que você quiser, vem aqui encher o saco de quem tá em casa. Se quiser, vai lá, porque lá é massa demais, gente. Tem um monte de maca lá, a gente fica deitado, é super tranquilo, velho. Super light, super né? light. E se vocês... Você se espalha lá, vai junta. Junta. E eu convido a vocês também a darem uma olhada no trabalho do Danilo. Vou deixar aqui o arroba dele, é arroba Danilo Suassuna. O Suassuna é igual o Ariano Suassuna mesmo, ele é parente, como ele disse, né? Parente de verdade, né? De verdade. Esses meia boca que tem por aí. Não. E também o Instituto Suassuna, Danilo. Do Instituto Suassuna é arroba Instituto Suassuna. Do jeito que fala mesmo. Do jeito que fala. E lá a gente tem vários projetos, tem editora para publicação de livros, a gente tem atendimento à comunidade, enfim, tudo que a gente puder fazer de bom para a sociedade, a gente está fazendo. E eu fico imaginando, né, Danilo, que o Danilo lá de trás, criança, tá vendo esse Danilo de agora? A sua criança interior deve ter um puto orgulho de você, não, né? ele tá aqui até hoje. Tá aí até hoje, né? Não e ele pode tá aí morrer, vibrando não. com você, né? Fica aqui, pá. Porque lá atrás o sarrafo era alto, mas olha aí. Não, e assim, eu não reclamo em um minuto e falo para todo mundo que tá em casa, põe o sarrafo alto. Por quê? Você só tem essa excelência que você tem no serviço que você presta porque o sarrafo é alto. Não é qualquer um que fica ali. Muitos são os convidados. Poucos que vão ficar. Que vão ser entendeu? Então, é isso. E essa escolha vem de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Não é uma pessoa chegar e te pensar, falar, vai ali, faz isso. Não. É uma coisa muito além disso. Que lindo. É a gente realmente se predispor a fazer diferente, fazer a diferença. E transbordar. E não mata a criança, deixa ela aí pra trabalhar. Deixa a criança aí, né? Tão bom, né, Danilo? Essa criança. Ai, gente, eu não sei se vocês gostaram, mas eu tô assim, Danilo, só te agradeço. Muito obrigada. De coração. Foi maravilhoso, assim, muito mais do que eu poderia imaginar. A gente foi para. Eu acho que se a gente pudesse ficar falando de outros assuntos, me dá um monte de vontade de puxar um monte de coisa aqui, né? Mas vamos fazer. Não vai faltar oportunidade, não, né, Danilo? Obrigada de coração. Gente, então, muito obrigada por estar conosco em mais esse episódio, que a gente ficou tão feliz. E eu queria pedir, como o Danilo falou, né? Se inscreve aí no canal, deixa o like, vai nos ajudando a divulgar o bem, né, Danilo? A compartilhar o bem pelo mundo, né? Nos ajude a espalhar essa mensagem positiva e de... E tem um botãozinho aí que você pode encaminhar. Você pega e encaminha para todos os amigos de WhatsApp, entendeu? Encaminha para todo mundo, fala, gente, vamos... Pode ser beneficiada, né, Danilo? Tanta gente que pode, de repente, ter um start, né, para um novo momento com esse papo nosso. É uma pessoa que aí tá sedentária em casa, ou uma pessoa que tá passando por um problema aí, tô com dor no joelho, o que eu faço? Tem a solução. Para tudo tem solução, para tudo tem mais de 5 saídas. Então isso eu sempre falo para meus filhos, tudo na vida tem mais de 5 saídas. É só pensar. É só você ter calma, olhar, respirar e dar certo, porque a vida não foi feita para dar errado. Né? Não. E se vocês precisarem, pessoal, como o Danilo disse, né, o trabalho do psicólogo, não só do psicólogo, como ele disse, nutricionista, fisioterapeuta no Instituto Suassuna, mas ter essa acessibilidade para ver se a gente consegue, então, incentivar vocês a trabalharem mais com a prevenção, com saúde mental, de uma maneira geral, né? Tá aí, @Instituto Suassuna. Não deixem de seguir e também dar uma olhada lá, que o trabalho dele é incrível e vale muito a pena. Danilo, obrigada.
Foi massa, meu amigo. Muito obrigada. Valeu. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Obrigada, gente. Valeu. Valeu.